essa alegria novamente, com esse louvor maravilhoso, né? Irmãos, vamos ler a palavra, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 26. Hoje foi só Mateus. Viu? Os irmãos estão ligados aí. Hoje foi só Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 14 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor. Minha versão é NVI, pode ser um pouco diferente dos irmãos. Diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? O que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Amém, irmãos? Podeis sentar? Antes de nós entrarmos aqui nesta palavra, eu queria agradecer, né, junto aqui ao presbítero Reinaldo, a Cleo, que fazem parte da Secretaria de Missões, e muitos outros irmãos, né, nossa irmã Solange, outros irmãos, nosso pastor. Agradecer todos os irmãos que nesse ano contribuíram com a obra missionária. Irmãos, nós só conseguimos fazer coisas muito maiores porque todos nós seguramos um pouquinho nessa corda e aí nós vamos longe, né? E temos aí um ano desafiador para nós. Assim como foi o ano de 2020, o ano de 2021, temos o ano de 2022 agora, que também será desafiador, mas juntos nós somos mais fortes, né? E isso não é só uma frase de efeito, isso é uma realidade. Quando a igreja se junta, ela é mais forte. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é sobre Judas. E talvez, irmão, eu me lembro que apenas uma vez na minha vida eu preguei sobre Judas. E quando foi no primeiro domingo desse mês, eu vim para a ceia no primeiro domingo a pé. E quando eu voltei para casa, era reunião de obreiros, eu ia pregar à noite. Um irmão me deu uma carona, né? E aí esse irmão me deu uma carona, ele me deixou lá em casa, é um amigo meu. E ele falou assim: por que você não prega sobre Judas? Aí, na hora, assim, ele falou alguma coisa, né? A gente sempre troca algumas informações da palavra de Deus. E ele falou: por que você não prega sobre Judas? E na hora eu falei algo. Na hora, parece que é aquela coisa revelada assim, né? Algo sobre Judas. Aí na hora eu falei algo. E durante esse mês eu fiquei ainda meditando um pouco sobre Judas. E o Senhor ele foi confirmando essa palavra. Impressionante. Hoje, esse irmão me ligou, né? Perguntando alguma coisa. E logo hoje eu falei: irmão, vou pregar hoje sobre Judas. Você lembra? Você falou: vou pregar? E essa ligação foi para mim como uma confirmação, né? Ele ligou para mim logo hoje. Então, talvez essa palavra ela pareça ser um pouco ofensiva, né? Porque falar sobre Judas, esse nome, ele se tornou um adjetivo, né? Seu Judas, seu traíra, seu traidor. Eu me lembro que eu era pequeno, né? Morava lá no Lins, na comunidade. E eu, bem pequeno mesmo, na época da Páscoa, eu era o responsável por pendurar os Judas. Eu era igual um macaco, subia em árvore, subia em poste, né? Aí, na época de pendurar os Judas, eu ficava todo de preto, calça preta, casaco preto, botava uma touca preta em mim também. E na madrugada, estava lá eu, criança, pendurando os Judas, né? Eram os moradores que furavam a bola das crianças, por aí vai, né? Que coisa, né? Só Jesus para nos libertar, né? Então todos nós temos uma noção do que é ser Judas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que esse homem, ele marcou muito forte o cristianismo. Mas ele marcou de forma negativa o cristianismo. Ele marcou por uma atitude que a gente lê e a gente fica se perguntando, né? Existem muitas discussões teológicas. Não, ele nasceu para isso. Por outro lado, a gente vê que Judas, em algum momento, ele toma algumas ações que nos dá, então, a possibilidade de
refletir sobre o que levou Judas a tomar aquelas atitudes, né? Algumas coisas da vida de Judas, algumas coisas que ele fez, algumas atitudes que ele tomou, nos faz refletir que não é porque ele nasceu já com o propósito de ser o traidor. Deus criou o traidor Judas, né? Assim como a Bíblia fala, eu sempre ensino dessa maneira. A Bíblia diz que existem bodes e ovelhas. A Bíblia diz que existem joio e trigo. A Bíblia diz que existem aqueles que serão condenados e aqueles que serão salvos. Se eu perguntar aqui para os irmãos, você é bode ou você é ovelha? O que você vai me responder? Você vai me responder que você é ovelha. Quem vai dizer que é bode? Só que, por mais que todo mundo, 100%, que a gente pergunte assim, você é bode, 100% vai dizer, eu sou ovelha. Mas no dia da prestação de contas, o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. E muitos daqueles que disseram firmemente, eu sou ovelha, infelizmente naquele dia, porque não é pelo que nós dizemos ser, é pelo que nós somos, e o que nós somos faz com que a gente tome atitudes de ovelhas, né? É a nossa nova natureza de ovelha que nos faz ovelha, não é só a gente dizer que é ovelha. Então, havia uma profecia de que alguém ia trair Jesus, mas essa profecia ela só iria se cumprir na vida de alguém que desse lugar. É uma profecia que anunciava, assim como há uma profecia que anuncia que há bodes e ovelhas, que há virgens loucas e há virgens prudentes. Então, o que nós temos que fazer? Lutar, nos esforçarmos para não ser as loucas, nos esforçarmos para não ser os bodes, nos esforçarmos para não ser o joio, porque existe uma profecia e vai existir esse tipo de gente. O que nós temos que fazer é lutar para não ser eu, que não seja eu o joio, eu não posso ser a virgem louca, né? Então, se eu estou no grupo de Jesus e existe uma profecia, alguém vai trair ele, o que eu vou ter que me esforçar? Não vai ser eu. Eu vou vigiar para não ser eu esse traidor. Só que havia uma profecia. Então, quando nós olhamos a vida de Judas, nós vemos que ele andou com o melhor e maior mestre de todos os tempos. Ele andou com o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus estava ali como líder dele. Quando nós vemos a atitude de Judas, nós então podemos já entender isso, tirar isso como lição. Que o fato de virarmos as costas para Jesus não é apenas por causa que nós temos o pior mestre. Porque Judas tinha o maior mestre. Mas isso não foi suficiente para ele não trair Jesus. Então nós podemos fazer parte de um ministério grande, um ministério menor, né? Não digo assim de valor, mas de extensão, né? De trabalho, de obra. A nossa igreja pode ser uma mega igreja, ou pode ser uma igreja que comporta poucas pessoas. Alguém pode dizer assim, a minha denominação ela é uma denominação bem fundamentada, mas nada disso será suficiente, irmãos, se nós não vigiarmos como Judas não vigiou, porque ele estava diante do Filho de Deus e ainda assim, ele permitiu, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 13, que em algum momento o diabo entrou na vida de Judas. Então aí já está uma resposta para a gente entender que ele não nasceu endiabrado. O diabo em algum momento entrou em Judas. E ele só entrou porque ele encontrou uma brecha, quem sabe uma cratera, não uma brecha. E nós vamos pensar em algumas coisas que Judas fez, porque quando acontece uma tragédia, por exemplo, um prédio cai, né? A gente viu muito isso no Rio de Janeiro, e ali tem algumas vítimas. Os especialistas vão ali fazer um estudo aonde foi que deu errado, o que aconteceu ali, para que isso não se repita, né? Então, na Bíblia, nós temos boas histórias, bons exemplos para estudarmos.
Mas os maus exemplos que estão na palavra de Deus também são para nós estudarmos, para avaliarmos aonde foi que o erro ocasionou essa queda tão trágica. E Judas, ele é uma pessoa que precisa ser estudada, né? Talvez uns mais brincalhões dizer pela NASA, porque o cara com Jesus fez o que fez. Quando nós olhamos para a palavra e vemos aqui o apóstolo Judas, Jesus, dentre tantas pessoas, ele escolhe 12 homens para ser seus apóstolos. A palavra apóstolo, ela tem um significado. Ela quer dizer mensageiro. É como se fosse um carteiro. Jesus, ele se apropriou de uma função que já era bem normal, bem comum nos seus dias, né? Para chamar os seus discípulos especiais, aquele grupo seleto. Vocês serão apóstolos. Para nós, isso é um cargo eclesiástico de alta patente. Mas para Jesus, o uso dessa palavra apóstolo era para que ficasse bem entendido por aqueles homens o que eles iriam fazer. O apóstolo é o mensageiro, é o carteiro. Ele está comprometido em entregar a mensagem do evangelho. Foi para isso que ele foi chamado. Assim como o pastor. Nós que estamos aqui, estamos como pastor na igreja. E nós somos pastores de pessoas, pastoreamos pessoas. Mas se me tirarem daqui hoje, me colocarem lá num campo com ovelhas, eu vou saber ser pastor de ovelha? Eu não vou ser, sabe? Eu vou tomar lá umas trombadas, que eu já vi isso na internet. E se pegar aquele pastor lá do campo e colocar ele aqui na igreja para ser pastor de pessoas, vai dar certo? Ele vai saber lidar com isso? Então, as palavras que tem na Bíblia são palavras que foram se apropriando dessas palavras para dar um entendimento à nossa função, ao nosso serviço. Nós não estamos aqui pastoreando ovelhas de verdade, mas somos pessoas. Os irmãos não são ovelhas de verdade, são pessoas. Mas nós estamos aqui como pastores e os irmãos estão como ovelhas. Judas foi chamado como um dos apóstolos do Senhor para entregar uma mensagem, para entregar a mensagem do Senhor Jesus. Era uma grande honra para ele. Fazer parte do grupo seleto de Jesus era uma grande honra para esse homem. E ele caminhou durante o ministério de Jesus, porque Jesus acreditou naquele homem. Jesus confiou nele. Será que Judas era mais bonito, era mais capacitado do que as outras pessoas? Não, foi o que já foi falado aqui nessa noite. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as coisas que são. Sabe, irmãos, desde o início, quando Jesus escolheu Judas, e quando Deus nos escolheu, a Bíblia diz que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E Deus não teve dificuldade em dizer para nós, inimigos dele, pecadores, sujos, imorais. Deus não teve dificuldade de dizer para nós assim, olha, eu amo você e quero você como amigo, como filho. Você quer? Deus nos fez esse convite. E por que não hoje, no culto de missões, Deus não apenas nos chamou para sermos filhos, para ser amigos, mas Ele nos chamou também para ser seus mensageiros. Para sermos os pregadores, os seus carteiros nesse mundo. Só que a carta de Deus somos nós. Paulo mesmo disse que nós somos uma carta aberta, um livro aberto, irmãos. Nós somos a carta de Deus para esse mundo. Nós fomos escolhidos por Ele. Só que Judas, ele passou parte do ministério de Jesus vendo o que Jesus fazia, irmãos, era coisa tremenda. Jesus multiplicava pães e peixes, curava os enfermos, cegos, coxos, surdos. Jesus fazia maravilhas, Jesus acalmava a tempestade. E então, quando os discípulos, esses principais discípulos de Jesus, estão com ele, estão testemunhando essas coisas, irmãos, como é que eles se sentem? Cara, eu estou diante do homem mais poderoso da terra. Eu sou amigo dele, eu sou próximo dele. Só que em um momento da história, Jesus ele começou a aprofundar o seu discurso. Jesus ele começou, sabe, a
Passou do leite e começou a servir uma comida mais consistente. Jesus começou a falar de sofrimento, de morte e de cruz. Jesus começou a falar de dor, de tristeza, de momentos de aflição. E esse discurso de Jesus, ele acabou sendo muito diferente do que algumas pessoas imaginaram. Porque a gente vai ver no Evangelho que algumas pessoas se decepcionaram com Jesus. Porque seguiram a Jesus diante de um contexto onde Roma era um império que dominava o povo de Israel. Eles começaram a seguir Jesus acreditando que eles estavam seguindo um provável grande líder político que iria revolucionar a nação de Israel contra o Império Romano. Por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho de João, rapidamente, no capítulo 6, no versículo de número 15, olha o que eles queriam fazer. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixe. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus estava fazendo milagres e as pessoas estavam entendendo o líder Jesus errado. Eles estavam acreditando, passando a acreditar que estava se levantando um grande líder político. A gente vai fazer esse cara rei à força. Jesus teve que sair correndo, porque senão eles iam fazer ele rei à força. Aí ia se levantar uma rebelião contra o Império Romano e ia haver guerra. Mas o propósito de Jesus nunca foi ser rei político. Porque, imagina, se Jesus se levanta como um rei político, há uma guerra de Israel contra Roma, eles vencem os romanos, estão libertos do poder de Roma. Resolveram o problema? Não. Porque uma vez que eles se libertaram do poder do Império de Roma, eles continuam presos ao poder do Império das Trevas. Jesus ele não veio para desfazer o Império Romano naquele momento. Jesus veio para desfazer o Império das Trevas. Ele veio para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Esse era o propósito dele. Até o final não entenderam, se tu és mesmo filho de Deus, desça dessa cruz. Não entenderam o propósito. Ele não veio para mostrar poder descendo da cruz, ele veio para mostrar o seu poder morrendo na cruz do Calvário. Só que isso decepcionou algumas pessoas. E por causa desse discurso de Jesus, algumas pessoas que seguiram ele por muito tempo começaram a pensar, cara, o que é que eu estou ganhando com isso? Existem duas coisas que a gente pode ver em Judas. Primeiro, essa decepção política. Eu estou seguindo esse líder, Jesus, acreditando que ele vai ser a solução dos nossos problemas com os romanos. Mas pelo que ele está me falando, isso não vai acontecer. É a primeira decepção de Judas. Porque Judas, os planos dele em seguir a Jesus são terrenos. Os planos de Judas em seguir a Jesus é resolver os problemas terrenos. E em algum momento, irmãos, quando nós decidimos seguir a Jesus apenas para resolver problemas terrenos, se prepare para decepção, irmãos. Se prepare para se decepcionar com Jesus, porque nem sempre ele vai resolver os problemas terrenos. E eu já tenho falado isso, que fé em Deus não é uma fé, irmãos, apenas num Deus que faz. Porque isso não é fé. Isso somente não é fé. Claro que é fé também. Nós chegarmos aqui e darmos o testemunho. Deus me tirou da cadeira de roda, estou aqui andando. Deus me fez enxergar, eu era cego. Isso é testemunho de fé? É testemunho de fé. Mas o testemunho dos jovens diante daquela fornalha de fogo ardente, aquilo é uma lição de testemunho de fé. Se Deus me libertar, ó rei, se Deus nos livrar da fornalha, nós o adoraremos. Se ele não nos libertar da fornalha, nós também o adoraremos. Nós não nos prostraremos diante da sua imagem. Isso é fé. Se ele fizer, eu sirvo a ele, eu adoro a ele, eu estou com ele. Se ele não fizer, eu adoro a ele, eu estou com ele, eu não saio da presença dele. Porque nós não vamos nos decepcionar se alguma coisa que nós queremos nessa esfera terrena não acontecer. Porque seguir a Jesus, irmãos,
Presta atenção nessa frase. Seguir a Jesus não é sobre o que Ele vai fazer quando nós decidirmos caminhar com Ele. Seguir a Jesus é saber o que Ele já fez para que nós pudéssemos caminhar com Ele. O Evangelho não é sobre o que Deus vai fazer, o Evangelho é sobre o que Ele já fez na cruz do Calvário. Por isso que Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A frase não continua assim, você também vai vencer. Porque nós já vencemos com Ele no passado. Nós já vencemos com Ele. Então nós não temos que andar por aí decepcionados, derrotados, porque nós já recebemos a nossa vitória. Só que se o nosso interesse não é eterno, se a falta das coisas terrenas nos decepcionam, irmãos, então a nossa fé não está bem estabelecida em Jesus. E isso aconteceu com Judas. No capítulo 26 do Evangelho de Mateus, Judas estava lá no meio do grupo dos discípulos, já com esse sentimento de decepção. Ele estava no meio dos discípulos junto com Jesus, mas no coração de Judas estava aquela decepção. Ele já não se sentia parte. Ele já não se sentia confortável ali. Ele estava decepcionado. Outra coisa, Judas, ele estava se sentindo prejudicado. Em uma época capitalista como a nossa, em uma época, irmãos, que todo mundo está no corre, atrás de dinheiro, e principalmente quem é autônomo, tem uma frase muito conhecida, tempo é dinheiro. Eu vou dar um exemplo, assim, não é nada pessoal com os irmãos que são Uber. Mas para os irmãos que são Uber, isso é uma realidade, não é? Tempo é dinheiro. Quando eles estão na rua, no corre, é dinheiro. E Judas, ele começou a se ver ali, seguindo Jesus, e o discurso era de morte, de cruz, de dor. E ele está pensando agora, cara, o que eu estou ganhando com isso? O que eu estou ganhando com isso? Ele começou a estar no grupo dos discípulos, dos apóstolos, e começando a se questionar, o que eu estou ganhando com isso? Foi assim que Satanás encontrou um espaço para entrar no coração de Judas. Por que eu disse aqui sobre o exemplo do Uber? É porque nós que somos crentes mesmo, a gente sabe que todo momento do culto ele é importante, até quando dá o amém, e tem aquela parte final que está todo mundo saindo. É aquela parte que eu posso chegar ali, poxa, irmão, quanto tempo que você não vem, você está bem e tal. E aí, vamos conversar, poxa, até esse momento é importante, é ou não é? Que a gente, não, senta aqui comigo, poxa, o que aconteceu que você está um tempo sem vir na igreja? Só que quando nós, irmãos, estamos tomados pelo corre, estamos nos sentindo assim, não, o meu tempo é muito raro, o meu tempo é muito importante, eu tenho que ganhar dinheiro. A gente começa a ver assim, cara, para que eu vou parar ali? Estou perdendo tempo. A gente começa a se retirar de algumas situações, porque a gente pensa assim, cara, eu não vou estar ganhando nada ali, eu preciso estar em alguma situação, em algum lugar que eu esteja ganhando com aquilo. Jesus tinha um plano para Judas. Deus tinha um plano para Judas, apóstolo, mensageiro. Só que enquanto Jesus tinha um plano para Judas, Mateus capítulo 26, versículo 3, naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender a Jesus à traição e matá-lo. Enquanto Jesus tem um plano para Judas, lá na casa do Caifás, há um plano. E qual é o plano? A gente vai prender Jesus e matar ele, a gente vai se aproveitar de alguém que vai trair ele. Isso para mim, irmãos, foi muito chocante. Porque enquanto Deus tem um plano para nós, o diabo também tem. Enquanto Deus tem um plano de vitória, de vida para nós, o diabo também tem um plano que se encaixa direitinho na nossa vida. E esse plano está sendo traçado, eles estão planejando isso. Só que aí o versículo termina assim, mas não, durante a festa não, porque não, para que não haja tumulto entre o povo.
Não dá para fazer isso no tempo da festa, só que foi no tempo da festa. Sabe por quê? Judas facilitou isso. Eles nunca imaginaram que um discípulo dos mais chegados ia ser esse traíra. E Judas, então ele se levanta do grupo dele, dos 12, sabe? Ele se levanta daquele grupo dos apóstolos, da presença de Jesus, e ele deixa o lugar dele e ele vai ter com esses homens que estão tramando prender e matar Jesus. Naquele dia, naquela reunião, naquele encontro dos 12 com Jesus, tinha um lugar vazio, tinha uma ausência. E foi isso que eu falei para o irmão no dia que ele falou assim, você prega sobre Judas. Eu falei assim, Judas estava ausente um dia no culto. Ninguém sabia onde ele estava. E para muitos de nós, uma ausência é só uma ausência. Eu falo isso aqui no temor do Espírito Santo. Que para muitos de nós, um lugar vazio é só um lugar vazio. Nós não temos noção aonde a pessoa desse lugar vazio está. Essa pessoa que tinha como amigos os discípulos de Jesus, os apóstolos, estar na presença de Jesus era a sua prioridade. Agora olha o grupo de amigos de Judas. Olha o grupo de amigos que planeja com Judas. Olha o propósito desse grupo de amigos. Eu vim com uma palavra de Deus revelada para nós aqui nessa noite. Toma cuidado com as suas ausências nesse lugar, porque o olho do Senhor está sobre a sua vida. E Jesus tem contemplado muitos que têm deixado esse grupo, essa igreja, essa presença de Jesus, para estar sentado em outras rodas que não são rodas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Não estão dentro dos propósitos do Senhor, mas o Senhor hoje te chama a um lugar de arrependimento, porque ainda há tempo para você. Ainda há tempo. Porque assim como Jesus tem plano, o diabo também tem. E o plano dele, ele se encaixa. E se nós não estivermos com os nossos sentimentos, sabe, a nossa fé bem estabelecida em Deus, sabe o que a gente vai começar a pensar? O que eu estou ganhando com isso? Essa frase, ela foi dita por Judas. Às vezes nós não temos coragem de falar isso. Vai para o culto hoje? Não estou ganhando nada com isso. Vai para o ensaio hoje? Não estou ganhando nada com isso. Vai para o monte hoje? O que eu estou ganhando com isso? Vai para a consagração hoje? Eu não estou ganhando nada com isso. A gente não fala, mas dentro de nós essa fala está sendo repetida algumas vezes. Quando nós, irmãos, damos lugar, sabe, não é pecado nós termos os nossos momentos de lazer. Não é pecado isso. O pastor falou isso aqui no culto da terça. É ceia hoje, irmão. Tenho certeza que tem gente no shopping fazendo compra, quando poderia estar aqui sentado na mesa do Senhor. Não é pecado termos o nosso momento de lazer, mas é saber que há um lugar na mesa que o próprio Jesus preparou para você, e você está deixando esse lugar vazio para estar em outros lugares mil. Quando o salmista disse, eu quero estar na presença de Deus, é melhor estar na casa de Deus todos os dias da minha vida do que qualquer outro lugar dessa terra. Nós começamos a achar defeitos, começamos a ver erros, a ver motivos para nós não estarmos junto dos discípulos de Jesus e na presença dele. Nós encontramos muitos motivos para isso. E Judas falou para eles, o que me darão se eu entregar Jesus para vocês? E essa frase aqui, ela foi muito confirmada na pregação do nosso pastor na terça-feira. Porque essa aqui é a frase do traidor, irmãos. Judas não foi o primeiro e nem será o último traidor de Jesus. Não foi o primeiro e nem será o último. Às vezes nós olhamos para Judas como olhamos para Adão. Esses caras são vacilão demais. Como se fôssemos nós no lugar dele, nós não faríamos o mesmo.
Se fosse eu no lugar de Adão, eu não dava ouvido a Eva. Ah, se eu tivesse no lugar de Judas, é ruim. Que eu seria o traidor? Duvido. Nós temos essa característica de olhar para esses maus exemplos e dizer que nós não. Mas Judas não foi o primeiro, nem será o último, porque ele tá falando assim, olha, quanto que vocês vão me dar para eu entregar Jesus para vocês? Quando nós, irmãos, somos os mensageiros de Jesus, sabe o que a gente está fazendo? É entregando Jesus. Positivamente, da melhor forma. Eu estou entregando a palavra, eu estou entregando Jesus. Só que olha o que Judas está, quanto que eu vou receber para isso? Será que isso está acontecendo nos nossos dias? Você pode pregar aqui quanto que vocês vão me dar para isso? Quanto que eu vou receber para entregar Jesus para vocês? Irmãos, é Judas. Se há um preço, é Judas. São palavras de Judas. E às vezes não há coragem de falar essas palavras e fica usando algumas expressões, alguns rodeios para que a outra pessoa entenda. Ah, você quer tanto para entregar Jesus aqui? Que nós, irmãos, não tomemos esse caminho de Judas. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para ensino nosso. O exemplo de Judas é ensino para nós. Judas, ele saiu dali, irmãos, e o seu nome, ele tomou essa característica, ele se tornou um adjetivo aqui. Traidor. Ele entregou Jesus no momento que ele estava no monte orando ali com seus discípulos no Getsêmani, ele chegou com os homens e foi com um beijo de traição. A gente sabe disso. Mateus capítulo 26, versículo 49 diz, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Jesus o chamou de amigo, né? E aqui eu já estou fechando. E a gente sempre olhou para essa frase, Jesus chamando Judas de amigo, o que beijou ele para trair? Que amor é esse? Você teria hoje essa capacidade de você descobrir que o seu esposo, a sua esposa te traiu? Que chegou, te deu um beijo de boa noite, mas você descobriu que ele tinha acabado de vir de um caso. E você saber que ele chegou em casa, te deu um beijo, falou boa noite, amor. E você saber e você falar assim, meu amigo, o que você fez? É uma coisa que está fora da nossa realidade, não está? Mas não está fora da realidade de Jesus. Como eu disse aqui no início, quando nós fomos aceitos por Jesus, nós éramos sujos, imorais, inimigos de Deus. Mas Ele nos abraçou e nos chamou de filhos e nos quis como amigos. Quando Judas chega como traidor, irmãos, não é nada diferente do Judas do início. Era a oportunidade que Judas tinha de parar com aquele plano, de se arrepender daquele plano. Como posso entregar o meu amigo, o meu amigo que me ama, como eu posso entregar o meu Senhor? Mas ele foi até as últimas consequências. Judas foi. Tinha 30 moedas no seu bolso. Só que quando prenderam Jesus com violência. Bateram em Jesus, levaram Jesus com violência. Quando Judas viu aquilo, irmãos, a ficha caiu. A Bíblia diz que ele teve remorso. E remorso é diferente de arrependimento. Porque o arrependimento verdadeiro, sabe o que ele faz? Ele nos causa tristeza pelo que fizemos de errado. O remorso também. No arrependimento nós sentimos tristeza. O que eu fiz? No remorso também. O que eu fiz? A gente chora. O que eu fiz? Você traiu quem confiou em você, quem te abraçou, quem te chamou de amigo, quem te chamou de amor. Você traiu. Você se arrepende, você sente remorso, você sente tristeza, você chora. Mas qual é a diferença do remorso para o arrependimento? O remorso. Judas, ele corre para o lugar errado para resolver as coisas.
Ele vai até o templo, mas ele não vai se encontrar com Deus para pedir perdão para Deus. Ele vai até o templo procurando os sacerdotes com quem ele tratou. E ele falou assim: toma aqui as moedas. Toma aqui, eu não quero mais essas moedas. Ele é inocente. Olha o que eles disseram para Judas. Mateus capítulo 27, versículo de número 4. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Quando nós vamos buscar acertar as coisas no lugar errado, sabe o que esses lugares falam para nós? Eu não posso fazer nada por você, cara, a responsabilidade é toda sua. Você é o traidor. Você que é o traidor. Você que é o traíra, você que é o falso. Irmão, se nós sentirmos remorsos, vamos continuar recebendo esses dedos na nossa testa, dizendo assim: você é traidor, você é um falso, você não merece, você merece morrer, você não merece uma família, você não merece ser chamado filho de Deus, você não merece estar na igreja, você é um traidor, cara. Olha onde você anda, olha com quem você trata as coisas. Olha com quem você se relaciona. Olha o lugar que o mestre te deu na mesa. E olha para onde você anda. Você não merece. Isso é remorso. E o remorso terminou em Judas indo se enforcar. O que é arrependimento? Você se entristece. Você chora. Mas você volta-se para Deus e fala: Senhor, eu pequei contra ti. Eu sei que a responsabilidade é toda minha. Ninguém precisa me falar isso. O diabo nem precisa perder o tempo dele me acusando. Eu sei que eu abandonei aquele lugar que o Senhor me deu. Mas eu me arrependo. Se eu pudesse, eu não faria de novo. E aí está Jesus te chamando de amigo. Amigo. Por que você veio aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Judas poderia ter dito para Jesus: eu vim para te entregar, mas eu estou arrependido. Eu vim com um plano na cabeça, com um pensamento, mas estava tudo errado, Jesus. Me perdoa, eu quero sua amizade, eu não posso abrir mão dessa sua amizade. Pode me ajudar, Carol? Quem sabe você está aqui, e essa palavra, ela é muito séria, ela é direta. Ela fala de alguns lugares que estão vazios. Alguns lugares que o Senhor te deu por graça e por misericórdia. Quem somos nós, irmãos, para dizer? Sabe, eu quando cheguei aqui no Ministério Despertando Vidas, eu sentava lá atrás, aí depois o pastor falou que eu tinha que sentar aqui, aí depois eu fui consagrado ao pastor, o pastor falou que eu tinha que sentar aqui, eu ficava numa... Pregar, irmãos, toda vez que prega é no banheiro, difícil. Quem sou eu para dizer que não? Porque é um lugar que o Senhor nos concedeu de honra, para honrar Ele. Isso não me faz melhor do que ninguém, mas é um lugar na mesa do Senhor, irmãos. Você está aqui, foi um lugar que Deus te concedeu. Você fazer parte do grupo das mulheres é um lugar que Deus te concedeu. Dos varões, dos jovens, do ministério de louvor, da dança, do teatro, dos obreiros, da mídia, do som. É um lugar de honra que Ele te deu para você ocupar. Quem somos nós para dizer eu não quero sentar naquele lugar? Quem somos nós, irmãos, para deixar esse lugar vazio? Nós não somos Judas. Nós não somos Judas. Nós, em algum momento, irmãos, podemos até ter tomado uma decisão errada, uma direção errada, talvez um momento de inconformidade. Eu não estou conformado com isso, eu estou decepcionado com isso, mas o Senhor está te dando a chance de resolver isso dentro de você, de acertar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Quem diria que aquele apóstolo estaria lá traindo Jesus, irmãos? Nós conhecemos muitos casos de pessoas que estiveram no altar da casa de Deus pregando com ousadia e hoje se tornaram os Judas da nossa geração. Não vai ser a gente. Você pode bater no seu peito, não vai ser eu. Eu não serei o Judas. Eu não nasci para isso.
Eu tenho uma escolha. Aleluia. Agora uma pergunta. Você se sente no lucro estando aqui? Você sente essa sensação assim? Glória a Deus, eu estou na presença de Deus. Você sente essa alegria? Eu estou na casa de Deus. Eu estou no último domingo de 2021 na presença. Você sente essa alegria de estar aqui? Ou você está pensando assim, cara, eu estou perdendo tempo na igreja. Eu podia estar lá fora pegando um monte de mulher, ficando com um monte de homem. Eu podia estar ganhando um monte de dinheiro lá fora. O que você está sentindo aqui nessa noite? Porque Jesus está preocupado com isso. Jesus quer que você esteja aqui no meio dos discípulos e quer que o teu coração esteja queimando. Jesus quer que o teu coração esteja queimando aqui. Aleluia, quer que o seu coração esteja cheio de alegria por fazer parte dos discípulos do Senhor. Ah, eu fui chamado por Ele, eu fui escolhido. Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. Quem sabe você está aqui, você sabe que você tem deixado um lugar vazio. E o Senhor te convida nessa noite. Volta a ocupar o teu lugar. Volta a ocupar o lugar que você nunca deveria ter saído. Eu quero fazer um convite. Irmãos, feche o ano. Feche o ano na presença de Deus. Não é vindo à igreja, é na presença de Deus, é no lugar que Deus te escolheu para estar. Eu quero te convidar, você que entendeu essa palavra e você se sente fora do lugar, você se sente ausente do lugar que Deus te deu para estar. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Quero orar para Deus te fortalecer, para que você